19, versículo 97. Todos estão escutando bem a voz aí no fundo? Tá? Diz assim: quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Eu tenho falado em quase toda reunião a questão de amar ao Senhor. Nós não dizemos eu amo o Senhor com a minha boca para fora. É igual a oração que se faz para se revestir da armadura de Deus. Não é uma oração religiosa, simples oração, eu coloco o capacete da salvação, a armadura, me cinjo, sendo que eu não tenho Cristo como cabeça, sendo que eu não tenho a palavra como verdade, sendo que eu não tenho as sandálias do Evangelho, sendo que eu não abro a minha boca para falar do reino, sendo que eu não tenho a espada o escudo da fé, que é a palavra, sendo que eu não tenho a espada do Espírito, vira uma mera oração religiosa. Mas isso amar a Deus é se submeter à vontade do Espírito Santo, vivendo uma vida de princípios e principalmente entendendo o propósito de Deus eterno, que ele declara em Isaías 46:10, eu tenho um propósito, eu anuncio o fim desde o início, eu tenho um propósito, o meu propósito subsistirá. Então temos que entender que Deus ele tem um propósito, e quando eu amo a Deus, eu conheço o propósito de Deus, eu passo a ser um colaborador do reino de Deus, porque o Senhor nos chama de embaixadores do reino. Para quê? Para embaixar o reino. E quando eu entendo isso, eu vivo a cultura do reino, eu vivo os princípios do reino, eu vivo uma mentalidade de governo, eu vivo a cultura do reino de Deus, que é tão atacada nos dias de hoje. Todas as vezes que a palavra diz que o justo tem muitas aflições, mas as aflições que a Bíblia diz que vai nos libertar, e todas elas o Senhor nos livrará, porque é promessa, o justo passa por muitas aflições, eu porém os livro de todos. Essas aflições é quando eu e você nos posicionamos no reino, para defender o princípio do reino, a cultura do reino, os valores do reino. Aí virá aflição sobre a minha e sobre a sua vida, e essas aflições, o Senhor diz, eu vou os livrar de todas elas, porque faz parte do propósito. O que não podemos confundir é semeadura ruim, colheita ruim, com aflição do reino. Então eu estou vivendo coisas na minha vida a qual eu lancei sementes ruins, e isso é causa-efeito, isso é Gálatas 6:7. O que eu semeio, eu vou colher, não é a aflição do reino. Então quando eu amo o reino, eu entendo tudo isso, e eu me esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Então eu faço um esforço diário, para quê? Para embaixar o reino de Deus, defender a cultura do reino de Deus, defender a família, que é projeto primordial do reino de Deus. Então quando eu faço isso, eu verdadeiramente amo o Senhor. Então amar o Senhor não é de boca para fora, porque qualquer pessoa que você pergunta na rua, você ama a Deus? A pessoa fala, lógico que eu amo a Deus. Mas o que é amar a Deus? É se submeter ao seu propósito, é defender as causas do reino de Deus. Como Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalharei. Então é trabalhar em favor do reino de Deus. Saímos de nossas casas para quê? Para ouvir o reino de Deus. É isso que nos motiva. Essa é a motivação de pregar o reino de Deus, de colaborar, ser embaixador do reino de Deus e fazer parte do propósito do eterno. Então isso é amar o Senhor. Versículo 98. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Então vamos entender que esse salmo, do versículo 97, 98, 99, 100 até o 104, vai falar de mandamento, vai falar de prescrições, vai falar de preceitos, vai falar de ordenanças e vai falar de lei. Eu quero resumir tudo isso daqui num só caminho. O que é que deu mais sabedoria do que os adversários, que é os mandamentos do Senhor? Então eu tenho que focar a minha vida nos frutos do Espírito Santo, porque os 9 frutos do Espírito Santo estão ligados com os 10 mandamentos, estão totalmente conectados com os 9 princípios do reino de Deus. Abraão ele foi um modelo, um pai da fé, por quê? Porque ele não viveu as regras, ele não viveu a lei, ele viveu o que? Princípios. Repete comigo, princípios. Então quando eu foco nos princípios, que está totalmente ligado aos 10 mandamentos e os 9 frutos do Espírito Santo, qual é a bondade, benignidade, fidelidade, paz, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria, contra essas coisas não tem lei. Então quando eu foco nos frutos do Espírito Santo,
eu estou vivendo uma vida de princípios. E quando eu vivo uma vida de princípios, a própria verdade, que é o Evangelho, que é o Verbo encarnado, que é Cristo, a qual é um mentor meu e seu, porque a palavra diz: não chamar ninguém de mestre, porque há um só mestre, e não chamar ninguém de pai, porque só há um pai espiritual. Isso foi palavra do Senhor. Quando eu entendo isso, eu sou automaticamente discípulo do Senhor, e eu sou direcionado pelo Espírito Santo, instruído pelo Espírito Santo, e a sabedoria do reino, ela me envolve. Quantos estão entendendo isso? Porque é isso que a palavra está dizendo: os teus mandamentos fizeram mais sábios que os meus adversários. Então temos que entender que mandamentos, para não complicar, foca nos frutos do Espírito Santo, porque ali você não quebra princípio, e se você não quebra princípio, você não precisa de regra. Porque está escrito: não adulterarás, porque o princípio da aliança foi quebrado. Por que está escrito: não matarás? Porque o princípio da vida foi quebrado. E quando diz: não terás outro deuses, o princípio da fidelidade, que é fruto do Espírito Santo, junto com a verdade, foi quebrado. Então a gente tem que entender isso. Então, para não ter erro, porque o fim da lei é Cristo, e contra os frutos do Espírito Santo não há condenação, focamos a nossa vida no fruto do Espírito Santo. Porque com certeza ali a instrução do reino, porque os frutos do Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo gerando Cristo em mim e em ti. E a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em vós é a esperança da glória. Então aqueles que acessaram a salvação no sangue são guiados pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo te instrui. O que você tem que fazer? Senhor, na hora que eu for ler a palavra, abra os meus entendimentos, que a minha mente seja cativa em Cristo, e que a revelação do teu reino, a qual é genuína, Senhor, venha sobre minha vida, porque a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não quero discernimento da letra, mas eu quero a revelação do Espírito que em mim habita, para que eu possa viver em novidade de vida, Senhor. Essa tem que ser a minha e a sua oração e a instrução do reino, para a minha e para as suas vidas. Então no versículo 99 ele diz assim: tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei nas tuas prescrições, nos seus testemunhos. Prescrições são testemunhos. Então Deus, ele colocou aqui a história de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas, Eliseu, Elias, dos apóstolos, todos os discípulos. Para quê? Para que eu e você não sejamos discípulos deles, mas que nós sejamos discípulos do Senhor, mas que eu e você observamos os testemunhos desse homem e aprendemos com os acertos e com os erros deles, para poder ser um homem, uma mulher do reino com instrução maior. Porque lá em Hebreus diz que há uma grande nuvem de testemunha rodeada, que virá junto com o Senhor quando ele voltar para reinar e governar sobre essa terra. Então temos que entender que eu e vocês somos discípulos do Senhor. Repete comigo: eu sou discípulo do Senhor. Eu não sou discípulo de Moisés, eu não sou discípulo de profeta algum, eu sou discípulo daquele que é o Verbo encarnado, que é o próprio Filho, que é onde em Gênesis diz: do fruto dessa mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. O Senhor veio como homem, legalmente Deus se fez homem, por isso a expressão filho do homem. Para quê? Para ser mestre meu e seu, para que eu e você sejamos discípulos dele. A única ordenança que ele deu foi: ide e fazei discípulos. Foi só isso. Mas o sistema religioso, a grande massa, a confusão, complica tudo. Por isso que há tantas divisões no nosso meio. Por isso que Nimrod, com um propósito errado, Vicente, de construir uma torre para afrontar a Deus, Deus disse no plural: desçamos e confundimos. Por quê? Porque senão ninguém vai parar ele. Motivação errada, para um propósito errado. O povo está unido. Por que nós, quando vamos pregar o reino, falar do reino, que há um só rei, há um só reino, há um só povo, há tanta divisão no nosso meio? Temos que entender que o fim virá quando o evangelho do reino for pregado sobre toda a terra. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a última palavra que ele diz em todas as aflições. Então a igreja madura, que somos eu e você, temos que entender que o reino ele tem que vir. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Nós somos embaixadores do reino. A cultura do reino tem que ser pregada sobre essa terra, porque essa é a vontade do Senhor. Foi isso que Adão perdeu lá no Éden. E o Senhor estava em espírito. Ele não quebra princípio,
ele não ia invadir, ele não ia interferir, porque ele entregou a terra ao homem, e ele era espírito ali, mas ele disse: do fruto dessa mulher, eu vou vir legalmente na terra, e eu vou pisar na tua cabeça, Satanás. Tanto é que Jesus, na tentação do deserto, o diabo disse: se prostrar e me adorar, tudo isso te darei, porque me foi entregue. Quem que entregou a Adão, mas ele veio para desfazer isso que Adão perdeu, que foi o governo. Apocalipse termina, e os reinos dessa terra passaram a ser do seu Cristo. Então eu e você temos que entender que a instrução do reino, a instrução do Espírito Santo, é para que tenha esse posicionamento no reino, para manifestar a glória dos céus na terra. Não espera viver isso em morte, pessoal. Começa aqui e agora. Quantos creem dessa forma? Levanta a mão. Versículo 100. Tenho mais discernimento que os anciões, olha só, pois obedeço os teus preceitos. Quer ter sabedoria? Manifesta fruto do Espírito Santo. Quer ter sabedoria? Tem uma vida de intimidade com Deus. Quer ter entendimento, como Salomão teve? Busca a sabedoria. Só que jamais troca a sabedoria do céu pela sabedoria humana. Esse foi o erro de Salomão, e ele se perdeu. E por isso que eu vou chegar no versículo 105, que é o mais importante, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas trocam o conhecimento do reino pelo conhecimento humano. Por isso que eu sempre digo para vocês: busca o conhecimento e a sabedoria, desde que não nega Cristo na tua vida, porque ali está toda a minha base, porque é a palavra, Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Todos estão entendendo? Versículo 101. Desviei os meus pés de toda trilhas do mal, para aguardar a tua palavra. Repete comigo: tua palavra. Tua palavra. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quando você vive essa vida de princípio, o próprio Espírito do Senhor vai te instruir. Tenha certeza, isso é um fato, a palavra está nos afirmando. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Pede ao Espírito Santo que Ele dá de graça. Quantos estão entendendo isso? Mas tem que ter uma vida com Deus. Vocês não podem ser aquela pessoa: ore por mim, ora para mim para isso, ora para mim. Não, você que tem que orar, amado. É você que tem que ter intimidade com Deus. É você que tem que ter um tempo com Deus. É você que tem que buscar o reino de Deus com toda a sua força. Porque ou você é quente ou você é frio. Morno o Senhor vomita. Então que sejamos quentes no reino, que você tenha vida com o Espírito Santo, para que nada e ninguém te engane, porque o mundo, a cultura desse mundo, o mundo está na mão do maligno. Repete comigo: o mundo não é a criação, é o sistema. A criação, Deus diz até o 6º dia, tudo é perfeito e muito bom. A criação exalta a glória de Deus. O problema é o sistema que opera. O apóstolo João disse: esse é o anticristo que viria e já está no mundo. Há 2000 anos atrás o apóstolo João declarou: já está no mundo. Por que está? Porque é o sistema que se levanta contra tudo que é de Deus, as ideologias que se levantam contra o reino, a cultura desse mundo se levanta contra o reino, mas eu e você defendemos. Amém. Repete comigo: mesmo que virá aflições, o Senhor vai me livrar. Eu vou defender a cultura do reino. É promessa. Só não confunda aflições com sementes ruins. Sementes ruins, você tem que lançar muita semente boa, para que a semente boa sufoca aquela sementinha ruim. Porque isso é causa e efeito, colheita e semeadura. Colheita e semeadura é um princípio do reino. Princípio: caráter, mordomia, semeadura, colheita, autogoverno, soberania, individualidade, aliança, vida e verdade. Esses são os princípios do reino. É exatamente nisso que Abraão viveu, sem precisar da palavra, guiado pelo Espírito Santo. Quantos entendem isso? Vida de princípios. Versículo 102: não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensina. Qual doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que a minha boca. Graças aos teus prefeitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Por quê? Porque preceito está ligado a mandamento, a princípio, que é verdade. Versículo 105:
Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pessoal, no dia de hoje, o que mais tem é hipocrisia dentro de um evangelho progressista que vem levantando heresias para o povo de Deus. Foge dela, povo meu, desperta, tu que dormes, analisa os preceitos, os estatutos, as ordenanças, a lei, os mandamentos, os princípios, os frutos do Espírito Santo, porque senão seremos enganados. Senão a pessoa está vivendo no pecado e está falando que Jesus está ali, porque Jesus ama o pecado, ama o pecador, está tudo certo. A pessoa se prostitui, o filho filma e está tudo certo, por aí vai afora. Não, meu amado, a vida do reino é uma vida de santidade, mas não de religiosidade, mas uma santidade de princípios, aonde eu e você não abrimos mão jamais disso daí. Jamais. Eu não posso quebrar princípios de forma alguma, porque quando eu quebro princípios, eu estou em risco de vida no mundo espiritual. Você tem que entender isso. Princípios são inquebráveis. Repete comigo: regras. Jesus quebrou todas. Princípios, nenhum. Então a gente tem que viver uma vida de princípios, alinhada com o Espírito do Espírito Santo, e falar não a esse evangelho mentiroso que está levando milhões para o inferno. Por quê? Porque o evangelho light é um evangelho de mentira, é um evangelho de engano, onde não traz posicionamento para o povo do reino de Deus. Mas se nós estamos aqui porque o Senhor tem algo a mais para nós, porque nós defendemos a cultura do reino, e se precisar de morrer para defender isso, nós morreremos, porque receberemos galardão no reino. Repete comigo: não confunda. Não confunda Salvação com herdar o reino. Salvação é pela graça, não é o que eu faço, deixo de fazer. Nada que eu faço me dá salvação, acesso ao sangue. Reconhecer o sacrifício do Pai no Filho, é reconhecer aquilo que Deus pediu para Abraão fazer e não permitiu que Abraão fizesse, mas o Senhor fez para o filho dele. Isso é salvação. Agora, herdar o reino é por esforço, e Jesus não estava por bipolaridade. Ele está falando de assuntos distintos. O ladrão na cruz não terá a mesma posição no reino que um apóstolo Paulo, de hipótese alguma. Eu e você temos que nos esforçar para ganhar discípulos para o reino. Discípulos para o reino. Essa é a vontade. Saia daqui com essa mentalidade: discípulos, discípulos, discípulos. Para mim, jamais. Eu não morri por ninguém. Eu morro pela minha esposa, que é bíblico, por mais ninguém. Agora, o Senhor morreu pela tua vida. Você é discípulo do Senhor. Ele é teu mestre, Ele é teu pai espiritual, Ele é o pai dos espíritos. Quantos entendem isso que eu estou falando? Essa é a mentalidade do discípulo. Porque quando a motivação é reino, eu não faço para mim, eu faço para o reino. Eu discípulo para o reino. Eu falo isso em toda reunião. Não é para mim, é para o reino. Quem é Senhor é Jesus, não sou eu. Busca discernimento do Espírito Santo. Eu dei uma palavra para a pastora Tereza e falei: olha, ora e vê o que o Senhor fala para a tua vida. E assim com qualquer pessoa que eu falo, eu jamais interfiro no livre-arbítrio de ninguém, porque esse não é o meu papel. O meu papel é instruir e pedir para que a pessoa busque instrução no Espírito Santo, e jamais afirmar algo, porque eu sou falho. Eu posso falar uma loucura para a pessoa, e a pessoa cometeu uma loucura, e eu vou dar conta da vida dessa pessoa, porque a palavra diz: a quem muito dá, muito é cobrado. A gente tem que entender isso, pastor. Quantos estão entendendo? Amém. Então a palavra é a lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Essa conversinha de querer anular o apóstolo Paulo, o evangelho progressista quer anular o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo falou vários princípios, uma cultura do reino, falou de família, falou de ordem familiar, falou dos escolhidos, falou dos pré-eleitos, falou do povo destinado a herdar a terra, governar a terra, e eles querem arrancar o apóstolo Paulo, porque é por um aplicativo de ideias muito antigas. Mentira, cuidado pessoal com o engano, porque esse evangelho está crescendo. Repete comigo: a fé ela vem por ouvir, mas o engano é verdadeiro. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu escuto, porque se eu escuto o reino, depois eu escuto besteira, cuidado pessoal. Se eu escuto o reino, eu escuto religião. Se eu escuto vida de princípios, depois eu escuto: não é bem assim não, você pode ter uma vida meio sossegada, tranquila, está tudo certo, Jesus já morreu, te amo, e ele foi imolado antes da fundação do mundo, e toda a criação já foi na salvação, está todo mundo salvo. Cuidado com isso daí. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus, ele é o verbo encarnado, então eu estou nele.
Ele validou, está validado. Ele não validou, não está validado, e ponto final. Jesus agiu assim, eu vou agir assim. Ele não agiu assim, não agirei assim. Repete comigo, ele deixou pegados. Eu tenho que seguir. Simples assim. Então essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Uma posição do reino de Deus, principalmente para defender a cultura do reino, porque isso, as famílias estão sendo atacadas, a cultura do reino está sendo atacada, aquilo que é propósito de Deus está sendo atacado, os princípios estão sendo atacados, os frutos do Espírito Santo estão sendo atacados, mas eu e você temos que defender. Temos que defender, não importa se vai ser cancelado na internet, se você é atrasado, ignorante, estúpido, não importa. O que importa é que a cultura vai ser defendida, a família será defendida. Amém? Amém. Então é isso que eu queria passar. Senhor, eu quero render graça a Ti por esse ensinamento, porque primeiramente o Senhor ministra em mim, Pai, nas minhas falhas, nos meus erros, na minha incapacidade, Senhor. O Senhor se manifesta. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai. E que o Teu Espírito continue fazendo algo grandioso na noite de hoje, Pai. Amém. Que essa palavra ela seja cravada no nosso espírito. Que a Tua palavra é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. E que nós somos Seus discípulos, Senhor. E o Senhor é o nosso mestre, Pai. E o Senhor nos instrui, o Seu Espírito nos guia, porque nos tornamos filhos de Ti, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito, Pai, pelo selo do Teu Espírito, pela cobertura do Teu sangue que está sobre nossas vidas. Aleluia. Eu declaro toda casa, todo lar, toda família coberta pelo Teu sangue, selado pelo Teu Espírito. Praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dá ordem aos Seus anjos ao nosso respeito, Senhor. E a nossa vida é guardada e respaldada por Ti, pelo Teu exército espiritual, porque Tu és Senhor dos exércitos. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque certamente bondade e misericórdia nos seguirá todos os dias da nossa vida. Senhor, prepara uma mesa perante os nossos inimigos, unge a nossa cabeça, o nosso cálice transborda, Senhor. Oração poderosa nós vamos fazer. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Nos honra perante os nossos inimigos, Senhor. Tu conheces a intenção do coração de cada pessoa que está, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. E se estamos aqui porque a intenção do nosso coração é boa. E a Tua palavra diz que o Senhor vai conceder todo o desejo do nosso coração. Amém. Eu abençoo cada aniversariante nessa noite aqui, Pai. Que o Senhor conceda o desejo do coração, porque eu tenho certeza absoluta, Pai, que é algo que jamais ferirá o princípio do Teu reino. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu favor, Senhor, Aleluia. sobre a vida de cada aniversariante aqui nessa noite. Amém. Nós rendemos graças a Ti, Pai, por esse momento, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus.